Satoru Mikami, um funcionário corporativo de 37 anos que tem a sua vida interrompida de forma repentina ao ser esfaqueado. Mas esse não é o fim da sua história. Ao morrer, ele reencarna em um mundo de fantasia, e não como um herói, e muito menos como um guerreiro poderoso, mas como algo completamente inesperado. Ele reencarna como um slime. Mas, apesar da sua aparência fraca e inofensiva, sua nova forma esconde habilidades extraordinárias, como a habilidade Predador. Ela é capaz de devorar qualquer coisa e absorver os seus poderes, além da sua segunda habilidade única, Grande Sábio, uma habilidade que permite analisar, compreender e se adaptar rapidamente a qualquer coisa. Ao renascer nesse mundo, Satoru agora está num mundo totalmente hostil, dentro de uma caverna com vários monstros poderosos. E dentro dessa caverna onde ele está, tem várias plantas muito raras, que é usado para cura. Erva e procura. São plantas que só nascem em lugares com muito magia. Logo, ele acaba pegando um monte dela e guardando dentro do corpo dele. Dentro do corpo dele há um subespaço, onde ele pode armazenar infinitas coisas. Mas essa caverna não para de surpreender. Logo, ele encontra uma pedra brilhante e azul, e ele rapidamente vai absorver. E pergunta para o grande sábio o que é essa pedra. Essa pedra, após um longo tempo de absorção de mana, torna-se Magipedras, um minério incrivelmente raro para a produção de armas e armadura. Logo, ele já sai pegando a rodo, sai pegando um monte logo, sem dó. Mas nem tudo é alegria. De repente, ele cai numa água e ele é um slime. Mas ele não fica preocupado. Ele absorve uma grande quantidade de água e expele de uma vez, fazendo um jato de água. E é claro, o grande sábio já fala para ele: skill, habilidade adquirida, jato de água. Ele pega uma grande proporção e bate numa parede meio que invisível. E aí a história começa. E ao bater naquela parede invisível, ele se machuca. E ele fica preocupado. Eu não senti dor nenhuma. E o grande sábio já responde: você recebeu um dano físico de 10%, mas você não sentirá dor. Ao olhar o dano que ficou nele, o grande sábio já fala: habilidade particular, autorregeneração foi ativada. Então ele já entende. Mesmo que ele não sinta dor, ele recebe danos. Mas então, de repente, ele escuta uma voz bem grave falando com ele. Consegue me ouvir? Então essa voz fala com ele conversa com ela, só que ele não pode ver. Então essa voz fala para ele assim: vamos fazer um acordo. Eu vou te ensinar você a ver, mas quando você vê, não tenha medo de. Então a voz diz para ele assim: você consegue enxergar magículas? Aí ele fala: magículas? Ao detectar magículas à sua volta, você conseguirá enxergar. E é claro, o grande sábio já fala: habilidade extra, detector de magia adquirida. E aí ele pergunta: extra? O que significa? São habilidades com poder e eficiência de magnitude maior que as normais. Roubado, é roubado. E então ele passa a enxergar. E ele se vê o reflexo e percebe que ele é mesmo um slime. Então agora ele vai agradecer aquele que ensinou ele a enxergar. E pela surpresa dele, nosso protagonista, aquele que ensinou ele a enxergar é um dragão. Então o dragão fala com ele: agora eu vou me apresentar a você corretamente. Eu sou o dragão do vendaval, Veldora. E ele não é qualquer dragão. Ele é um dos 4 dragões verdadeiros que existe nesse mundo. E eu já falo para você, ele é resenha. Então o dragão olha para ele e fala: você consegue agora falar e enxergar. Você é um monstro único. Não é? Os slides não fazem isso. Então nosso protagonista já fala para ele: eu era um humano, eu reencarnei e agora sou um slime. O dragão da hora fala: ah, um reencarnado. Então Veldora fala para ele: você acabou de renascer nesse mundo de uma forma bem peculiar. Então vem a explicação. Nesse mundo aparecem seres vindos de outro mundo. Então ele diz: você veio de uma forma muito rara. Afinal, não é comum resistir a uma viagem entre os mundos no formato de alma. E aqueles que são invocados nesse mundo são chamados de forasteiros. É feito um ritual com vários magos para conseguir invocar uma única pessoa de outro mundo. E quando aquela pessoa de outro mundo vem para esse, ela ganha vários poderes especiais, habilidades únicas, habilidades extras, se torna uma arma muito poderosa para ser usada nesse mundo. E existe vários forasteiros nesse mundo. Então nosso prota já fala: nossa, então deve ter outros japoneses nesse mundo. Vou encontrar eles então. E aí ele vai se despedir do dragão, o dragão já fica triste pra caralho. E esse dragão é muito bom mesmo. Então o Slime pergunta para ele: mas o que você está fazendo aqui? Você disse que estava preso aqui há mais de 300 anos. Você foi selado. Então Veldora vai explicar o que aconteceu. Isso foi há 300 anos. Meio que sem querer, transformei uma cidade em cinza. Sem querer, foda, né? E aí ele fala: isso que veio um oponente muito forte, veio para me impedir. Aí eu meio que dei uma subestimada nela, né? Pô, ele é muito resenha, velho. Então ela usou a habilidade única dela, aprisionamento infinito, e o prendeu e ele tá ali agora. Então nosso caro Satoru, que é um slime, fala pra ele assim: nossa, ficar aqui preso por 300 anos? Ah, que tal a gente ser amigo então? Então Veldora fala: o quê?
Um mero slime se tornar amigo do dragão? Ele só tá fazendo graça, só ele tá louco pra ser amigo dele, que ele tá sozinho ali no tédio puro. Então Veldora diz para ele que já está morrendo, que ele não tem muito tempo de vida. Isso explica por que a caverna tem tanto magículas e tanto magipedras. Então nosso Satoru fala assim, cara, ele está aqui 300 anos e a caverna absorvendo a magia dele. Aí ele pergunta, e o que acontece se a caverna absorver toda a sua magia? Então Veldora fala, nada demais, eu apenas morro. E então Satoru faz uma proposta para ele. Eu tenho uma habilidade única chamada Predador. Eu vou então absorver você e o aprisionamento infinito, e a gente vai começar a analisar. Eu analiso o aprisionamento infinito pelo lado de fora e você pelo lado de dentro, para a gente conseguir quebrar e enfim te libertar. Então Veldora aceita rapidamente, com uma risada terrível. Afinal de contas, Veldora confia 100% no Slime, que ele acabou de conhecer. Por quê? Porque esse Slime é seu amigo. Então o Slime fala, então vou usar a habilidade agora. Aí o dragão, calma, calma, espera um pouco. Antes disso, vou lhe dar um nome. E então você vai me dar um nome também. E essa parte é muito importante. Veldora fala para ele: com isso, nós vamos gravar em nossas almas o fato de sermos iguais. E o nome que eu te der vai prover proteção divina. E você ainda não tem um nome, então não pode se aliar a seres mágicos com o nome. Então o Slime começa a pensar no nome, usando todo o seu conhecimento, dragão da tempestade, dragão do vendaval. Ele começa a pensar, e ele pensa, Tempest, Veldora Tempest. Então o Slime pensa que ele não gostou, porque ele reagiu de uma forma muito surpreendente, mas não. Veldora amou o seu nome. Agora ele é Veldora Tempest. Então Veldora olha para ele e diz, e a você eu concedo o nome Rimuro. E o Veldora diz a ele, agora você pode falar para todos que seu nome é Rimuro Tempest. Então Rimuro começa a ativar a sua habilidade e ele faz o aprisionamento infinito desaparecer junto com o dragão. E o grande sábio já pergunta: analisar aprisionamento infinito? E o Rimuro, yes. E agora vem um pequeno spoiler para você. Esse personagem do Veldora é o melhor personagem do anime. Não tem como você olhar e falar que você não gosta do Veldora, entendeu? Ele vai voltar, ele vai aparecer de novo. Então o Rimuro acabou sozinho agora dentro da caverna. E a caverna onde o Veldora foi selado se chama Grande Floresta de Jura. E existem vários países poderosos que dividem o território da Grande Floresta de Jura. Então, logo logo já tem feito o que o Rimuro fez naquela caverna. O Veldora assumiu. E numa cidade perto dali da Grande Floresta de Jura, o nobre e o mestre da guilda estão conversando. Aconteceu alguma coisa na Grande Floresta. Precisamos investigar o que está acontecendo lá. Voltando para a caverna, Rimuro ainda ficou lá por vários dias. Ele ainda não conseguiu sair da caverna. Então ele está absorvendo várias coisas e aprendendo várias novas habilidades, como lâmina de água, e logo aparece seu primeiro inimigo, uma serpente gigantesca na frente dele. Então ele derrota ela com facilidade. E ele pensa, e se eu absorver essa cobra? Será que eu ganharei as habilidades dela? E é lógico, ele aprende a habilidade dela. Já vem o grande sábio de novo. Habilidade sopro venenoso, fonte do calor adquirida. E também manifestação da cobra venenosa. Então logo já apareceu o próximo oponente, um largato que tem a armadura quase indestrutível. Então Rimuro ativa sua habilidade de manifestação da cobra negra e ataca o Largato, derrotando ele com facilidade. Ele absorve a habilidade do Largato, armadura corporal, centopeia gigante e vários outros monstros que ele vai absorvendo a habilidade dentro daquela caverna. Dos melhores monstros, uma aranha gigante, muito poderosa, e o morcego. E o morcego, por incrível que pareça, ele aprende a habilidade do morcego e começa a usar o morcego para poder falar, porque ele não falava, né? O Veldora conseguia entender através de magia. Então, depois de vários dias viajando dentro daquela caverna, ele finalmente encontrou a saída. Mas antes do Rimuro sair, a porta grande começou a se mover e abrir. Então ele se escondeu e começou a observar. Essa é a primeira vez que ele vê humanos naquele mundo. São 3 aventureiros que vieram investigar o desaparecimento do dragão Veldora. Então o Rimuro sai de fininho, sem ninguém ver, e finalmente ele está na grande floresta de Jura. E ele mal acabou de sair da caverna, já aparece um monte de goblins com armas todas quebradas, fundidas, tudo esregaçado, um monte de goblins que estão tudo esperado com medo dele. E ele não entende o porquê. Então o goblin mais corajoso olha e fala assim: ser poderoso, você tem algum assunto a tratar aqui? E o Rimuro, claro, dando uma de mané, fala assim: ué, ser poderoso? Quem? Então o Rimuro só cumprimenta eles e mostra o tamanho do seu poder, só cumprimentando ele. Então os Goblins pedem para ele ajuda, vê o quanto poderoso ele é e implora para que ele ajude o grupo deles, o garejo deles, a sobreviver do ataque dos lobos grandes. Então o Rimuro aceita proteger eles, apenas com a condição que eles vão servir ele a partir desse momento. Então o Rimuro
acaba tendo uma simpatia muito grande por aqueles goblins e acaba dando nome a eles. E no dia seguinte, eles estão completamente fortes, desenvolvidos, não parecem mais os mesmos goblins que ele tinha visto quando ele chegou ali. Ao tramar contra os lobos, Rimuro derrota o chefe dos lobos e o restante da matilha jura obediência a ele agora. Então agora ele tem um monte de goblins e um monte de lobos agora, vivendo em harmonia. Mas a situação de sua casa, do seu território ali, é uma bagunça. Eles não têm habilidades nenhuma de construção. É um vilarejo completamente destruído, sem condições nenhuma, nem roupas eles têm para poder vestir. Então um Goblin diz para ele: tem um lugar aqui perto que é um reino, o reino dos anões. Lá a gente consegue fazer negócio com eles, tentar comprar algumas coisas, porque lá é o reino dos anão, do Argo, o rei herói anão, um título magnífico conquistado através da força de seu talento com a espada. Então, esse é o anime de Tensei Shitara Slime. O nosso protagonista Rimuro encarnou nesse mundo de fantasia e começa a desenvolver uma cidade que vai cada vez mais prosperando e criando mais armas, mais habilidades, juntando mais seres poderosos. E o Rimuro começa a dar nome a eles, eles ficam ainda mais fortes, começa a evoluir ainda mais. Junta com ele um grupo de largatos, os orcs se juntam também ao bando dele, começa a viver sob os cuidados dele, e também tem os orcs, e acontece de tudo nesse anime. É um dos melhores animes de Tensei, mas é claro que você pode chamar de Isekai tranquilo também. E o melhor de tudo, ele está com 3 temporadas completas, mais 2 filmes e mais a quarta temporada lançando, que você não pode perder. Rimuro naquele mundo vai enfrentar vários obstáculos, vários reinos poderosos, pessoas invocadas poderosas e o mais pior de tudo, os Lordes Demônios. E é claro que você está curioso. Rimuro vai ter a forma humana? E a resposta é sim. Ele vai adquirir a forma humana de uma forma incrível que você vai descobrir apenas se você assistir esse anime. E um pequeno spoiler para atiçar você a assistir ainda mais esse anime. Rimuro vai enfrentar um Lorde Demônio, Lorde Demônio Clayman. Ele vai desafiar o Rimuro. Rimuro vai invocar todos os seus exércitos, todas as suas forças para derrotar o Lorde Demônio Clayman. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixe o seu like, comente aí se você já assistiu Tensei Star Slime e até o próximo vídeo.